Vamos estudar o Salmo 3 hoje. Qual o objetivo do estudo da palavra da Bíblia? Para fortalecer a nossa fé. A partir do momento que eu conheço mais sobre Deus, quem é o Deus que eu sirvo, mais a minha fé nele é fortalecida, mais forte eu me torno no Senhor, tá? Então vamos procurar nesse salmo quais são as características sobre Deus, para que a gente conheça mais sobre ele. Então é o Salmo 3, é um salmo que tem um título no original já mostrando pra gente em que situação ele foi escrito. A gente vê então que é um salmo de Davi e que ele escreveu no momento em que ele estava fugindo do seu filho Absalão. Então o rei Davi, o seu filho estava procurando matá-lo. Então ele que iria ser morto pelo filho, teve que fugir do seu filho, tá? E o filho conquistou várias pessoas para estar ali ao lado dele, para tentar lutar contra Davi. Ok? Uma situação muito difícil. Vamos ver o que Davi fala. Versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então eram muitos os inimigos de Davi. A gente vê lá no versículo 1, né? Tem crescido o número de adversários. Então Davi está numa situação de medo, né? De grande dificuldade, de grande tribulação. E eu acho que o que pesa mais aqui é saber que o líder, né, desses perseguidores era o próprio filho. Então tem dor, tem sofrimento maior do que esse. E aí vamos ver como que o salmista, como que Davi vai se comportar diante disso. E já é uma lição para nós, no momento de tribulação, de medo, de aflição, como que nós devemos nos comportar, né? Então ele está dizendo que é grande o número dos adversários, são numerosos os que estão contra ele. E a gente vê também lá no versículo 6, que ele fala de milhares do povo que tomam posição contra ele. Milhares do povo. Então parece que é uma grande maioria, né? Tá contra ele. Terrível essa situação. E mais, no versículo 2, parece que tem muita gente que olha para Davi e diz assim, já era. Ele não vai salvar, ninguém pode salvar ele nessa situação. A tradução do NVI diz assim, Deus nunca o salvará. Como se as pessoas estivessem dizendo, Deus nunca vai salvar ele nessa situação que ele vive. Olha aí, então, uma situação até de falta de esperança que a maioria poderia sentir, né? De desprezo, de solidão, de desamparo. Então vai se encaixando aí nessa situação que Davi estava vivendo. E aí olha como que Davi vai se comportar agora no versículo 3. Porém tu, Senhor, então ele se direciona a Deus como o Senhor da vida dele, aquele quem ele deve tudo, aquele em que ele vive para ele, né? É o Senhor, é quem comanda, é o dono dele. E é assim que nós devemos nos direcionar ao nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu estou aqui para servi-lo. Somos servos desse Senhor, né? Então ele se direciona a Deus dessa forma e ele diz, ele exalta dizendo, és o meu escudo. Então a primeira característica aí do nosso Deus, ele é o nosso escudo. O escudo serve para quê? Proteger. Então, o nosso Deus é o nosso protetor. Coloca isso no teu coração. Ele é proteção, ele é escudo. Não esqueça disso. Isso já vai combatendo o nosso medo, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, saber disso, se lembrar disso. O que mais que Davi fala? És a minha glória. Outra característica, Deus é a nossa glória. Nós não precisamos de glória dos homens. Pensa, Davi era rei e a maioria do povo não estava mais exaltando a ele, não estava mais reconhecendo ele como autoridade. Mas o que ele precisa é que Deus reconheça ele como autoridade de rei, né? Como filho. E assim na nossa vida, a gente só precisa da glória de Deus. Para de ficar buscando que o outro, que as pessoas te amem, te achem perfeito, te achem maravilhoso.
Ah, eu só me sinto bem se falarem bem de mim. Para com isso, nós não precisamos disso. Em primeiro lugar, toda a glória é de Deus, é dada a Deus. Somos pecadores, não merecemos nada. Mas Deus, Ele ainda nos dá valor quando Ele nos adota como filhos e cuida de nós. Só precisamos disso, tá? Então Deus, Ele é a nossa glória. Nós somos exaltados por Ele, só precisamos disso, tá? É outra característica do nosso Deus. Toda a glória é dele e só precisamos do reconhecimento dele. Então ele diz, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. É isso que ele está dizendo, eu só preciso da glória que vem de Deus, do reconhecimento de Deus. Perfeito. Versículo 4, ele vai dizer, com a minha voz clama ao Senhor. Então a gente tem que lembrar, no dia mau, no dia de tribulação, de aflição, precisamos estar levantando a nossa voz ao Senhor do universo, ao Senhor dos exércitos, ao Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Clame a Ele, ore mais e mais e mais. Precisamos lembrar que a gente tem que orar sempre, todos os dias, muito se for possível, ter os momentos de oração mesmo. Não é assim, eu oro o dia inteiro e fica fazendo vários pensamentos perdidos sobre Deus. Não, senta, se coloca com respeito diante do seu Senhor e clama em voz alta, se possível for. Tem esse momento com Deus. Então, isso que Davi fez. E aí, olha que lindo, ele diz, e ele, do seu santo monte, me responde. Então, Davi, ele tem a certeza aqui que Deus, ele ouve o nosso clamor. E não só ouve, mas ele responde da forma que ele quer. Mas ele responde. E isso é uma demonstração de confiança. Então, olha aqui o que a Bíblia está nos ensinando sobre o nosso Deus. Nosso Deus não é surdo. Pelo contrário, ele está atento à nossa vida e ao nosso clamor. Por isso, clame. Se derrame diante da presença do Senhor, que na oração nós somos consolados, na oração nós somos sustentados, na oração o Senhor nos coloca de pé, tá? Porque Ele ouve, porque Ele responde. Exercite a sua fé para crer em quem seu Deus é e saber que Ele responde no tempo dele, da forma dele, e como for vai ser o melhor. Sempre, se for da tua vontade, Senhor, faz isso ou faz aquilo. Se submetendo à vontade do Senhor. Então, nosso Deus, ele não é surdo, é um Deus que responde, certo? Vamos ver lá, versículo 5. Tamanha é a confiança de Davi, antes de ler, né? Davi está tão confiante nesse Deus, ele conhece tanto esse Deus, a fé dele está tão fortalecida em Deus, no seu Senhor, que ele diz assim no versículo 5, deito-me e pego no sono. Isso aqui é uma confiança, é uma reação a confiar verdadeiramente em Deus. A fé dele está tão fortalecida, então fortaleça a tua fé mais. Lembre-se quem o seu Deus é. Não adianta a gente ter um relacionamento superficial com Deus, entendendo um pouco ou mais ou menos. Se aprofunde em quem o seu Deus é, nas características dele, e aí a sua fé vai ser fortalecida. E aí no dia da tribulação, a palavra do Senhor vai vir ao teu coração, vai te consolar. E você vai ter firmeza, confiança no Senhor. E aí o resultado vai ser paz e tranquilidade. Poxa, quem é que está sendo perseguido pelo filho consegue deitar e pegar no sono? Isso não é porque Davi é um super-homem maravilhoso. Isso é fruto do poder da palavra na vida dele. Isso é o poder de Deus na vida dele. E esse mesmo poder é disponível a nós. Mas precisamos buscar isso na palavra, buscar em Deus esse poder. Exercitando a nossa fé. Então, qual é a característica que a gente vê de Deus aqui nessa frase? Deito-me e pego no sono. Que Deus, ele é paz. Deus, ele é alívio às nossas almas. Ele traz tranquilidade ao nosso coração, mesmo em meio ao caos. Esse é o nosso Deus, creia nisso. E ele não só deita e pega no sono, mas ele acorda porque o Senhor me sustenta. E é isso.
Qual a característica de Deus aqui? Deus é o nosso sustento, é o nosso provedor. Se a gente deita e acorda, é graças ao Senhor. Então, só o fato da gente acordar de manhã cedo já é motivo de agradecimento, porque Ele tem nos sustentado e está nos dando mais um dia de vida para viver para a glória dEle. Então, nosso Deus, Ele é o nosso sustento. Ele nos acorda e Ele caminha conosco. Louvado seja o nome desse Senhor. Coloque isso firmado, entranhado no teu coração. Tenha isso firme na sua mente, no seu coração, em você. Para que no dia mau você permaneça firme. Deus é paz, Deus é sustento. O que mais que Davi vai falar? Olha o 6. Baseado nessa paz, nesse sustento que Deus é, ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Isso é porque Davi é um super-homem? Isso porque Davi é melhor do que nós? Nada disso, nada disso. Isso é fruto do poder de Deus. Creia nesse poder. A palavra do Senhor, ela é transformadora. Ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder. Ela muda a nossa personalidade, ela muda quem nós somos, ela acalma o nosso coração, ela traz paz às nossas preocupações. Creia nisso, viva isso, busque isso no Senhor. Ele diz que ele não tem medo desses milhares dos povos aí que estão atrás dele. Então, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, coexistem vários sentimentos. Então, vamos supor, quando a gente perde alguém querido, a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente se alegra em Deus, lembrando quem o nosso Deus é, lembrando de tudo o que Ele fez, o que Ele faz por nós. Então, é claro que muitas vezes o medo tomou o coração dele ali, mas ao mesmo tempo ele consegue dizer com confiança que ele não tem medo, lembrando quem o Deus dele é, lembrando o que Deus faz, e do poder de Deus a gente pode falar isso com confiança e viver isso, essa transformação, chegar ao ponto de não ter medo diante de uma situação preocupante e caótica, né? E o que mais que ele vai falar? Versículo 7, ele diz: levanta-te, Senhor. Agora ele começa a clamar a esse Deus que tudo pode, ao Senhor da vida dele, ao dono dele. Levanta-te, Senhor, salva-me. Então ele clama por salvação. E essa é mais uma característica de Deus que está sendo ensinada aqui. O nosso Deus, ele nos salva. Nosso Deus, ele nos livra, ele nos liberta, né? Assim, o mais importante aqui, a salvação mais maravilhosa, mais grandiosa, o grande tesouro da nossa vida, né? É Deus nos salvando da própria ira. Deus nos salva da própria ira dele. A ira de Deus, ela vai ser derramada sobre todo pecador, porque este é o castigo que nós merecemos pelo nosso pecado. Mas em Cristo Jesus, nós somos salvos da própria ira de Deus. Somos salvos do castigo eterno. Só isso, gente, já é tudo. Nem é só, né? Isso já é tudo. Nós não precisamos de mais nada além disso. Ser libertos do castigo eterno, termos a chance de nos relacionar novamente com Deus, ter essa ligação novamente a Deus por intermédio de Jesus Cristo, não receber a ira dele por todo sempre. Isso já é tudo, tudo. Nós não precisamos de mais nada, mas e ainda mais, além disso, né? Deus ainda nos dá mais. Muitas vezes ele nos livra sim do mal, ele cuida de nós em todo o tempo, nos livrando do mal, nos colocando em situações, né? Nos tirando de desafios da nossa vida, ou sendo nosso sustento, nosso consolo em meio às dificuldades. Então, esse é o Deus que nos salva, por isso nós podemos clamar a Ele como Davi fez. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E aí, olha a certeza de Davi aqui. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Ele reconhecendo que toda vitória que ele tem,
Toda luta que ele tem, que o inimigo é derrotado, não vem dele, do poder dele, da espada dele, do exército dele, mas vem do Senhor dos exércitos, do grande eu sou, do Criador. É o Criador que é o Deus dos exércitos e que tem todo o poder. Então aqui, mais uma característica do nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é Deus de justiça. Olha quanta riqueza no Salmo a gente aprende sobre o nosso Deus. Então é o Senhor quem está ferindo no queixo os inimigos. É Ele quem vai à frente da nossa vida. É o Deus de justiça, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus da salvação, certo? E aí, o último versículo, ele vem dizendo, do Senhor é a salvação. Mais uma vez, ele falando dessa característica do nosso Deus ser nosso libertador, a nossa salvação. Então, do Senhor é a salvação e sobre todo o povo a tua bênção. Então, ele já é tudo isso que a gente falou. E aí ele ainda termina dizendo que Deus, ele é a bênção do povo. Esse Deus é o Deus que é a verdadeira bênção na nossa vida. É o verdadeiro presente na nossa vida, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, miseráveis, sem nenhuma esperança. E o Senhor vem com a sua graça e nos reata o nosso relacionamento, Ele nos liberta do império do mal, Ele nos transporta do reino de escuridão para um reino de luz através de Jesus Cristo. Ele nos adota, nos coloca dentro de casa, cuida de nós, promete uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Caramba, quanta bênção, quanta bênção. Então, se tem a bênção na nossa vida, é tudo que Deus nos dá. Nós não precisamos de mais nada se entendermos das bênçãos espirituais que já foram dadas a nós, graças a Jesus Cristo. Então ele termina dizendo que Deus, ele é a bênção do povo, não é o rei, não é mais ninguém, é Deus. Então esse salmo é um salmo de confiança em Deus. Vamos aumentar a nossa confiança nesse Deus? Vamos ler mais esse salmo, vamos nos lembrar mais dessas características do nosso Senhor. Quanto mais firme eu e você tivermos as características do nosso Deus, quem é o nosso Deus, mais firmes nós estaremos na tribulação, nas dificuldades. Mais virá à nossa mente e ao nosso coração as palavras do Senhor. Lembra? Jeremias diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, combata os pensamentos ruins com as palavras de esperança. Quais são as palavras de esperança? Quem nosso Deus é. Nosso Deus, ele é escudo, nosso Deus é a nossa glória, o nosso Deus, ele não é surdo, ele ouve, ele nos responde, o nosso Deus é paz, é alívio, o nosso Deus, ele é sustentador, ele que nos sustenta, nosso Deus é Deus dos exércitos, todo-poderoso, Deus de justiça, o nosso Deus, ele vem e nos salva, o nosso Deus é a nossa grande bênção. Todas as características de Deus que nós vimos nesse salmo. Repita, grave na tua mente, no teu coração, para que no dia mau, no dia da tribulação, no poder do Senhor, nós possamos permanecer firmes de pé e continuar vivendo nessa vida aqui para a glória do Senhor, com esse único objetivo, para a glória do Senhor. Amém.